Mas a criança pode sim aprender que toda vez que ela explode, ela consegue algo. Ai, meu Deus, eu não quero passar vergonha. Deixa eu dar logo esse negócio que essa criança quer, né? E aí ela vai ficar quieta. Porque tem a pressão social também, né? A pressão social é terrível, né? A gente fica apavorado, né? Tá lá no mercado, a criança... O nosso filho tá fazendo o maior escândalo, chamando a atenção, né? Olá, olá. Bom, gente, eu tô numa missão quase que impossível hoje. Tô sozinha em casa, tô com os gêmeos, eles estão aqui no chão perto de mim, brincando. Vamos ver até quando vai durar esse sossego deles, né? E eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês. Tá caindo uma chuva aqui de granizo, tomara que não acabe a luz, né? Mas estamos aqui firme e forte. Quero muito gravar esse vídeo pra falar com vocês sobre um assunto que eu amo muito e um assunto que transformou a minha vida, literalmente, tá? E porque ela transformou a minha vida... Oh, meu Deus, peraí, pausa pra salvar a briga. Voltei, vamos ver se agora vai. Maternidade real, gente, maternidade super real. Disciplina positiva, como que ela me transformou, como ela pode transformar a sua maternidade, como ela pode transformar a sua vida, tá? Sim, a sua vida, porque a disciplina positiva, ela traz de uma maneira muito simples, tá? E de uma forma que a gente jamais pensou, jamais fomos ensinados sobre como compreender o mundo da criança. Então, quando a gente fala hoje de educação, de criação dos nossos filhos, o que vem à mente, né? Ah, eu preciso punir o meu filho para que ele seja melhor, né? Se ele faz alguma coisa errada, eu preciso puni-lo. Ah, não, mas talvez punir não seja o melhor caminho, então eu preciso ser gentil, mas gentil até demais, né? Muitas vezes a gente acaba indo de um lado, de um polo oposto ao outro, né? Porque a gente ou é autoritário demais, rigoroso demais, firme demais, e a gente normalmente se cansa de ser assim em algumas situações, e aí a gente tende a ir para o outro lado, que é o lado em que eu me torno permissiva demais, eu deixo demais, eu cedo demais, o que também é cansativo e que também pode trazer consequências ruins, né? Na vida adulta, já na infância, como na vida adulta também. Muito do que se vê hoje do mau comportamento das crianças, que nós como mães vivemos, tá? Uma das maiores dores de nós mães é lidar com birras, com o sono, briga entre irmãos, a criança que não obedece, a criança que é agressiva, enfim, N situações, né? Ainda além disso, lidamos com as dores, né? Dores nossas, sentimentos de culpa, trabalho fora, fico pouco tempo com meu filho, me sinto culpada, às vezes eu fico pouco tempo com ele, quando estou com ele eu acabo sendo punitiva, acabo tendo que gritar, dar muita bronca, meu filho não me obedece, meu filho é mal criado, meu filho é maldoso, ele faz coisas que são maldosas, né? Ou ele me manipula, ele manipula as pessoas, a gente ouve muito isso. E como mãe, eu também sei o que é isso, né? E vivo também essas dores. Então eu vou contar para vocês, tá? Quais são, e eu fiz minha colinha aqui, quais são os princípios da disciplina positiva, tá? Para que a gente consiga entender numa visão geral do que se trata, qual que é a visão, né? E por que ela é diferente? A disciplina positiva, ela acredita que a disciplina, ela é muito mais efetiva quando ela é proativa ao invés de reativa. Tá? Então, quando a gente estuda a abordagem da disciplina positiva, a gente entende que um dos princípios básicos é que a gente precisa agir de forma proativa. Então, eu não vou esperar uma situação ruim acontecer, né? Eu vou me preparar, eu vou agir de forma proativa, eu vou ensinar meus filhos habilidades e competências que eu gostaria que ele tivesse. Respeito a si próprio, respeito mútuo, né? Cooperação, responsabilidade social, boa índole, boa comunicação, condução de bons relacionamentos, enfim, N características que você gostaria que seu filho tivesse quando maior, quando adulto, um jovem adulto, etc. Então, a gente pensa nessas habilidades de vida e a gente começa desde já a ensinar, a trazer para os nossos filhos elementos para os quais eles possam
aprender essas experiências, aprender essas competências, essas habilidades através dessas experiências, né? Então, é um trabalho proativo, tá? Então, nessa visão da disciplina positiva, os educadores parentais, né? Ou o psicólogo que estiver atuando dentro dessa visão, vai tentar passar uma visão de quais são as formas, o que eu devo fazer, né? Que atividades eu posso propor para o meu filho para que ele aprenda essas habilidades, né? Para que então, quanto mais cedo a gente expõe nossos filhos a essas situações, maiores são as chances dele ter sucesso no futuro. Veja, muitas vezes a gente pensa, eu não vou castigar meu filho agora. Não é o castigo que a gente a gente não concorda com castigo, tá? Porque existem alternativas. Só que eu vou dar um exemplo do que uma mãe diria, né? Do que um pai diria no modelo tradicional, no modelo que nós crescemos, a grande maioria de nós, que é o modelo do autoritarismo, né? O adulto manda e a criança obedece. Então a mãe diria assim: eu não vou castigar meu filho, eu não vou punir ele, porque ele vai passar por isso mais velho, né? O mundo já vai ensinar um monte de coisa para ele, né? Ou então, deixa isso que a escola ensina, né? A escola vai ensinar a questão de organização, de como respeitar o amiguinho e etc. Então, muitas vezes, pode ser um pensamento inconsciente, tá, pessoal? Porque a gente não foi criado assim, nós não fomos ensinados a como ser pais. E veja, não estou aqui para dizer para você como que você deve educar os seus filhos. Muito pelo contrário, cada maternidade, cada paternidade é única, cada criança é única. Então, ninguém melhor que você para dizer como você deve lidar com seu filho. Porém, eu estou aqui para apresentar uma outra visão sobre o mundo da criança, né? Uma visão e um caminho que vai ser diferente de tudo aquilo que você viveu. Muito baseado no respeito à criança, no respeito a você, né? E com um foco muito grande em ensinar habilidades de vida, tá? Então, desde pequenininho, incluir os seus filhos em atividades em que eles se sintam parte, cooperativos, né? Que eles se sintam importantes dentro daquele núcleo familiar. Crianças adoram receber, digamos assim, pequenas tarefas, né, apropriadas, claro, para cada um para a sua idade, mas as crianças adoram se sentir úteis, né? Um dos princípios básicos, falando agora das necessidades humanas, né, é que todo ser humano quer ser aceito, se sentir aceito, pertencente e importante. Então, toda criança só quer isso, ela quer se sentir aceita, pertencente e importante. Os adultos também, né? Fala a verdade. Então, quando a gente pensa, né, na disciplina positiva, a gente está falando de gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Opa, como assim, Joana? Isso mesmo, ser gentil e ser firme ao mesmo tempo. Tá? Se eu estou falando aqui que eu preciso respeitar a minha criança, o meu filho, ao mesmo tempo, eu também preciso ensiná-lo sobre respeito ao próximo, respeito à minha pessoa, tá? Eu não posso ensinar isso se eu não for, se as minhas atitudes não forem condizentes com o que eu faço, tá? Então, por exemplo, quando o seu filho ele bate num amiguinho, no coleguinha, e aí de repente você vai lá e faz o quê? Bate na mão dele e fala assim: filho, não pode bater no coleguinha. Mas você acabou de bater no seu filho, né? Seja ele um tapinha ou o que for, né? Ou de repente ele fez alguma coisa, derrubou, né? Algum objeto, né, que você tinha muito apego dentro de casa, quebrou, fez a maior bagunça, você fala: feia, 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 não deveria ter feito isso. Eu já falei pra você, sua desastrada. Então, assim, você falaria dessa forma com um amigo seu, né? Não, provavelmente não, né? Então, só olhando aqui para ver se está tudo sob controle aqui com as crianças. Então, você não falaria dessa forma com um amigo, uma amiga sua. Sendo assim, você também não falaria dessa forma com seu filho ou com a sua filha, tá? Nós aprendemos dentro da disciplina positiva, né, todos os impactos que a punição ou a permissividade podem causar
numa criança, no desenvolvimento desta criança e o que isso pode acarretar na vida adulta, tá? Então, ser firme e ser gentil ao mesmo tempo é ir no caminho do meio. Você não vai nem ser autoritário demais, né? Você vai esquecer punições, porque existem outras formas que você pode aplicar para chegar no mesmo objetivo, aliás, para ir além do seu objetivo, né? Porque quando a gente está punindo, o que a gente está fazendo? A gente está causando dor, medo, raiva, sentimento de vingança, de injustiça. Ou um dos mais tristes que a gente tem e vê por aí, e que hoje muitos adultos se identificam quando a gente fala sobre isso, que é a criança que passa a não acreditar mais no valor dela. Toda vez que a gente está punindo uma criança, ela está tomando decisões, tá? Invariavelmente, ela vai tomar decisões. Quando você está lá, feia, horrorosa, não deveria ter feito isso, vai ficar de castigo, se você continuar fazendo isso, eu vou tirar isso de você, eu vou falar pro seu pai, eu vou falar pra sua mãe, isso, ameaça, né? A criança, ela vai sentir medo, ela vai querer fugir, né? Se esconder, e ela vai tomar decisões de forma inconsciente. Então ela vai ter raiva de você, ela vai querer se vingar de você, ela vai ver só da próxima vez eu vou fazer pior, né? Poxa, não posso confiar nesse adulto, né? Porque eu errei, né? Mas eu tô sendo tão castigado, eu não posso confiar. Se eu fizer de novo, ou se eu fizer outra coisa, eu não quero passar por isso, eu não posso confiar nessa pessoa, né? Ou então essa criança que pensa, né? Eu realmente sou um menino, uma menina má. Eu não mereço amor, tá? E aí essas são crianças que podem virar eternas buscadoras de aprovação, né? E que viram adultos que vivem pela aprovação do outro, tá? É muito comum, tá bom? Então, ou a gente pode estar empurrando os nossos filhos sem perceber, porque a gente a gente tem esse tipo de comportamento, esse tipo de forma de lidar, porque foi o que a gente aprendeu, foi como a gente foi criado, né, pelos nossos pais e assim por diante. Então, que foram criados assim pelos nossos avós, então por aí vai. Então, é como se a gente estivesse num estado inconsciente, tá? De como nós exercemos a nossa parentalidade. Tá? Por isso que eu falo sempre, já vou falar agora, tá? Não é sobre termos culpa, não é sobre praticarmos a culpa, é sobre praticarmos a consciência, porque a partir do momento que eu tenho consciência do que uma atitude, do que uma conduta que eu escolho ter com meu filho, com a minha criança, quando eu passo a ter consciência do que isso pode acarretar, de quais são os impactos, então a partir daí eu tenho escolha. Eu tenho escolha, né, de como agir, do que não fazer mais, né? Porque eu não quero que meu filho sinta isso ou aquilo, eu não quero que meu filho tenha uma autoestima prejudicada, eu não quero que meu filho seja alguém que... Opa, gente, isso chama-se ter gêmeos em casa. Ele puxou aqui meu tripé. Os efeitos da punição, eles podem ser muito danosos. Então, a gente está falando aqui de ansiedade, depressão, compulsões, vícios, né? Relacionamentos abusivos, tá? Porque quando a gente educa através da palmada ou da agressividade emocional, né? Aquela que não fere com gestos, mas fere com palavras, a criança ela pode sim associar que onde ela tem amor, né? Que são os pais, a quem elas amam incondicionalmente, onde ela tem amor, ela também tem dor. Tá? E isso pode estar na origem de muitos adultos, né? Mulheres em sua grande maioria, mas homens também, né? Que hoje vivem relacionamentos abusivos e que não conseguem sair desses relacionamentos abusivos, né? Que se veem em situações onde elas são agredidas e elas não conseguem sair. Isso é muito sério, tá? Mas quando a gente está punindo, castigando, batendo, enfim, a gente não pensa que a gente vai causar essas coisas, né? A gente faz, você, pai e mãe, faz ou fez isso por amor, tá?
eu digo que em algumas ocasiões é por amor, sim, né? Porque a gente fala assim, não, mas eu preciso, se eu não castigar o meu filho, ele vai sofrer quando ele for maior. Porque se ele não aprender comigo, ele vai aprender com a vida e vai ser muito mais difícil, né? Ou até aquele pai e mãe que fala, eu bato em você porque eu te amo. A mamãe não quer bater em você, mas você está sendo um menino mau, então eu tenho que bater porque eu preciso que você seja um menino melhor. E para você ser um menino melhor, eu preciso... Claro que as mães não falam isso, mas por trás a mensagem é essa, né? Para que você seja melhor, eu preciso fazer você se sentir ruim. E aí, a gente vem com uma frase belíssima da Jane Elsen, que é uma das propagadoras do movimento da disciplina positiva, né, nos Estados Unidos, e ela fala o seguinte: de onde nós tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança se comportar bem, a gente precisa primeiro fazer com que ela se sinta mal? Da onde a gente tirou isso? Tá? Alguma coisa tinha que levantar uma bandeira na nossa cabeça que dissesse realmente alguma coisa não está certa. E eu tenho certeza que dentro de você, em algum momento você pensou na sua própria história da sua infância. Você não queria ter passado por tudo aquilo, né? Você não queria ter sentido medo, ou ter ficado de castigo, ter se sentido sozinha, ter se sentido desprotegida, ter sentido dor física, ter sentido pavor dos seus pais. Eu tenho certeza que em algum lugar dentro de você, né, você não desejaria que você, como criança, tivesse passado por aquilo. Mas por que então que a gente faz isso com os nossos filhos, né? Porque foi o que a gente aprendeu. E é difícil a gente dar pro outro aquilo que a gente não teve, tá? A gente costuma repetir aquilo que foi uma vivência pra gente, né? Então, falei um pouquinho aqui sobre a punição e os perigos da punição, né? E ser gentil e firme ao mesmo tempo é possível sim, tá? Existem várias ferramentas que a disciplina positiva ensina que ajudam os pais a lidar com um mau comportamento, um comportamento típico da criança, porque muitas vezes a criança só está sendo criança, né? Então, a disciplina positiva, ela ensina várias técnicas e ferramentas que você pode colocar em prática imediatamente. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, né? Um dos outros princípios da disciplina positiva, e eu já estou fazendo um malabarismo aqui incrível, porque os meninos tentam pegar tudo que eu coloco aqui em cima, né? A palavra disciplina, pessoal. Se vocês procurarem o significado da palavra disciplina, ela não significa punição, não significa castigar, disciplinar, né, como a gente acha. Disciplina significa ensinar. Essa é a origem da palavra disciplina, né? Então, o objetivo em disciplinar as crianças é fazer com que elas aprendam através do exemplo, tá? Isso é fantástico, gente, porque quando a gente está falando em ensinar as nossas crianças, muitas vezes a gente esquece que a criança, ela muito mais aprende através do que ela observa do que através do que ela ouve. Principalmente porque as crianças, até por volta dos 25 anos de idade, gente, elas ainda não têm essa parte frontal do cérebro, que é chamado de neocórtex, né? Que é uma parte mais característica da espécie humana, né? Os animais não têm isso desenvolvido como os seres humanos têm, né? Que é a parte que é responsável por regular nossas emoções, né? Fazer as análises e reflexões, etc. Tudo, controlar os impulsos que vêm do nosso cérebro mais primitivo, né? Essa parte, pessoal, que dá condições da criança começar a desenvolver o autocontrole, ela só termina de ser desenvolvida, os estudos hoje já mostram, lá para os 25, 27 anos de idade. Então, não tem como a gente cobrar que a criança entenda, reflita, analise, né? Tá lá de castigo, pense no que você fez. Ou então, já falei 1000 vezes para você não fazer isso, a criança vai esquecer, precisa repetir, a criança não vai ficar no quarto de castigo refletindo sobre a atitude dela. Muito pelo contrário, ela vai ficar triste pensando em formas de se vingar, de fazer sem ser pego, ela vai ficar refletindo sobre o quão ruim ela é, né? Então, aliás, refletindo não, ela vai ficar se sentindo uma criança ruim. Então, é importante que a gente foque muito em nós, como pais e adultos. Então, quando eu sou exemplo para minha criança do que é autocontrole, quando ela está no meio de uma birra, pouco a pouco ela vai modelando o meu exemplo.
Então, birras são comportamentos esperados, porque é uma forma da criança mostrar ou lidar com a confusão interna que está acontecendo nela. Ela não sabe verbalizar. Ela não sabe falar, mamãe, eu tô nervoso, eu tô nervosa, porque eu queria muito aquele chocolate lá no mercado e você não me deu. E você disse que eu ia ganhar, mas você disse que eu tinha que esperar, né, para abrir, etc. Eu não sei lidar com isso, eu não sei esperar. O que eu quero agora, porque o meu corpo diz que eu preciso agora. Né? A criança tem o funcionamento normal esperado da criança. E aí a criança explode. Então, quando ela explode, não é pessoal. Não é uma forma de manipular. Mas a criança pode sim aprender que toda vez que ela explode, ela consegue algo. Ai, meu Deus, eu não quero passar vergonha. Deixa eu dar logo esse negócio que essa criança quer, né? E aí ela vai ficar quieta. Porque tem a pressão social também, né? A pressão social é terrível. Né? A gente fica apavorado, né? Tá lá no mercado a criança. O nosso filho tá fazendo o maior escândalo, chamando a atenção. Né? Aí sim ela pode aprender. Por uma questão de associação. Se eu choro, eu ganho. E aí ela pode repetir isso várias vezes, tá? Mas quando ela tá explodindo lá num acesso de birra, não é pessoal. A gente tende a levar pro lado pessoal, porém não é pessoal, tá? Diz muito mais a respeito de como essa criança se comunica. Não é só o seu filho, todas as crianças passam por isso, algumas em maior intensidade, outras em menor intensidade. Então, quando a gente vê uma criança com acesso de birra, o que às vezes, na grande maioria, a gente faz? Eu grito, né? Você vai lá e fala, para de dar escândalo, não pode, vai ficar de castigo. Tanana. Normalmente, a gente também perde o controle das nossas emoções. Primeiro porque a gente leva pro lado pessoal, né? A gente não consegue ficar imparcial aquilo parece que corrói a gente por dentro, né? Parece que as crianças sabem apertar todos os gatilhos, né? Elas sabem todos os nossos pontos fracos ali, né? Pra tirar a gente do sério. Aquela criança, olha, meu filho, ele sabe exatamente como me deixar nervosa, né? Não é bem assim, tá? Mas, porque a criança ela não tem ainda a capacidade, se a gente pensar no desenvolvimento neurológico dela, ela não tem ainda a capacidade. Pausa para briga de irmãos. Bom, retomando, o pessoal agora na companhia aqui do meu maravilhoso João, que vai ficar aqui, né? Foi um pequeno desentendimento entre irmãos, mas já tá tudo bem. Então, assim, a criança, ela ainda não tem a maturidade ainda, em termos cognitivos, né? Em termos de relacionamentos, né? Para bolar uma estratégia de como ela vai fazer para que eu fique nervosa, para que você fique nervosa, né? Ela não tem ainda isso tão bem desenvolvido assim, tá? Por uma questão realmente de fases do amadurecimento dela, tá? Não por uma incapacidade. Então, a gente costuma levar para o lado pessoal, né? E aí a gente acaba se descontrolando também. Então, quando a gente se descontrola, a criança está espelhando esse comportamento nosso. Né? Então, daí a importância da gente ter muita atenção à forma com a qual a gente lida com os desafios que as nossas crianças experienciam. Né? Uma coisa muito importante também, quando eu falei de um dos primeiros princípios da disciplina positiva, que ela é mais efetiva, a disciplina ela é mais efetiva quando ela é proativa e não reativa, tá? Tem muito a ver... Outra pausa aqui que tá... Gente, essa vida de mãe de gêmeos não é fácil, não. Mas então, os dois aqui comigo. Então, quando a gente fala que a disciplina ela é muito mais eficaz quando você trabalha de forma proativa do que reativa, é também pensar nos erros como oportunidades de aprendizado. Então, cada situação que a gente enxerga como um erro da parte dos nossos filhos é uma grande oportunidade para que a gente ensine uma grande habilidade de vida. Então, por exemplo, meu filho mentiu. Tá bom, ótimo. Como assim, Joana? Ótimo. Ótimo. As crianças vão passar por fases em que elas vão mentir. Use essa fase, use essa oportunidade para ensinar os valores da sua família, os seus valores, né? Os seus princípios. Né? Então, aqui nessa casa, filho, a gente não mente, a gente confia um no outro. Por mais difícil que seja contar a verdade, a gente sempre prioriza a verdade. E assim por diante, tá? Então, outro princípio da disciplina positiva e que eu já comentei, é que as crianças se sentem melhor, as crianças fazem melhor, elas têm um melhor desempenho
quando elas se sentem melhor, tá? Eu não sei realmente da onde que a sociedade tirou a ideia de que a gente precisa fazer com que as crianças se sintam mal para que elas desempenhem melhor, tá? Hoje já existem diversos estudos que se aprofundam nisso e que mostram e comprovam com mapeamentos detalhados do cérebro, né? Que as crianças, quando não se sentem bem, quando se sentem ameaçadas, inseguras, com medo, desencorajadas, elas performarão, terão um desempenho pior, tá? Então a gente precisa ter um olhar muito cauteloso com relação a isso, tá? E um outro princípio, e último princípio, que eu acho fantástico, é que a gente, na disciplina positiva, a gente presta atenção ao significado que está por trás do mau comportamento. Em que sentido? No sentido de que a criança, muitas vezes, o mau comportamento dela, na verdade, é só uma maneira equivocada dela tentar conseguir algo que ela queria. No caso, se sentir aceita, pertencente, amada, importante. Poxa, Joana, mas eu amo meu filho. Eu demonstro para o meu filho que eu amo o meu filho. Mas cada um tem uma foto sendo atacada. Peraí. Voltei, pessoal, agora com os dois aqui para finalizar o vídeo, né? Poxa, Joana, mas eu dou todo o amor do mundo para minha filha, para o meu filho, né? Eu tenho certeza disso, né? Tenho certeza que o amor que você dá é muito profundo, é intenso, é verdadeiro, né? Mas o seu filho, a sua filha, é um indivíduo, né? É um ser humano à parte. Ele tem uma forma de compreender, né? Da qual a gente não tem controle sobre, né? É importante, né, que a gente tente chegar na causa que está por trás, no que pode estar por trás desse comportamento, né? Vou dar um exemplo. A chegada de um novo irmão, tá? Essa criança, então, era filha única, filha única, estava ali por muito tempo, recebendo toda a atenção e etc. E de repente chega um irmão, tá? Essa criança pode interpretar que, poxa, eu não sou tão importante quanto eu era antes, porque a mamãe agora não me dá a atenção que eu tinha antes, tá? Isso tudo pode acontecer de forma inconsciente, tá, pessoal? Então, é esse olhar que a gente procura, né? O que está por trás desse mau comportamento? O que a criança está querendo dizer? Qual que é a mensagem que está codificada ali que eu não estou entendendo, tá? Então, isso dentro do atendimento, né? Dentro dos atendimentos que eu faço, a gente trabalha muito. Existe uma forma que a gente consegue identificar tudo isso aí, tá? Bom, vou ficando por aqui. Queria trazer os princípios básicos da disciplina positiva para que vocês pudessem conhecer um pouquinho, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. Podem deixar comentários, tá bom? Mandar sugestões e eu fico por aqui. Beijo enorme para vocês. Até a próxima.